O livro do Eclesiastes tem um tom melancólico, apesar de sua beleza literária. Alguns podem até pensar que o autor do Eclesiastes, ao escrevê-lo, poderia estar vivendo dias de depressão. O pregador, mesmo vivendo e desfrutando da vida naquilo que ela tinha melhor para oferecer, emprega ao longo do livro o estribilho "tudo é vaidade". Este refrão ocorre por diversas vezes no livro, mais de 30 vezes. Sabem por que isso acontece? Exatamente porque Eclesiastes é uma obra apologética que defende a fé em Deus através de argumentos e respostas especulativas e muitas vezes negativas. Eclesiastes, irmãos, é um livro que procura responder à busca do ser humano pelo sentido da vida, ajudando-o a encontrar a razão de viver. O livro apresenta o Evangelho às avessas. A conclusão peremptória do livro, lá no capítulo 12, é que sem Deus tudo é vaidade. Tudo é futilidade, é sopro, neblina, é correr atrás do vento. Aprendemos no estudo do capítulo de número 1 que se olharmos tão somente para a rotina da vida, com seus ciclos intermináveis, sem contemplar Deus em tudo que fazemos, chegaremos à conclusão de que tudo é uma eterna mesmice. Como vimos no sermão anterior, desde o final do capítulo 1 até o capítulo de número 6, temos a segunda divisão do livro do Eclesiastes, onde o autor apresenta as provas da tese de que tudo é vaidade sem Deus. Para que nossos estudos possam fluir, não prendendo muito a detalhes do livro, nós procuraremos, irmãos, a partir deste capítulo 2, fazer um sermão por capítulo. Portanto, o capítulo que está diante de nós, nesta hora, é o capítulo de número 2. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo 2. Nós temos aqui neste capítulo 26 versículos. Não leremos agora todos estes versículos, leremos alguns versículos chaves para que possamos, então, ao longo da exposição, analisar o capítulo. Começa assim o texto, Eclesiastes capítulo 2. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Vamos agora para o versículo 12. Capítulo 2, verso 12. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Agora o verso 18. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de dar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer
se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. E agora os versos finais, 24, 25 e 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos pela tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Rogamos-te, ó Deus, que tu possas falar aos nossos corações nesta hora de meditação. Abra os olhos do nosso entendimento e que possamos enxergar a tua palavra como ela precisa ser, ó Deus, enxergada. Que possamos ter os olhos desvendados, os olhos espirituais, que esta palavra possa penetrar na nossa mente, no nosso coração, fazendo com que, ó Deus, possamos trilhar a nossa vida em vereda plana, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, iluminando-nos nesta hora de meditação. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que temos aqui neste capítulo 2 do livro do Eclesiastes? Vemos neste capítulo de 26 versículos o sábio ponderar sobre 3 assuntos muito importantes. As posses, versículo 1 a 11, eu peço que você acompanhe em sua Bíblia. A sabedoria, do verso 12 ao verso 17, e o trabalho, do verso 18 ao verso 26. Na análise deste capítulo, eu quero te convidar a meditar comigo sobre o seguinte tema: vaidades que nos assediam. Quais são as vaidades que nos assediam? Salomão, ou quem escreveu sobre a sua vida aqui no Eclesiastes, nos apresenta neste capítulo 2 3 vaidades que nos assediam. A primeira delas, as possessões, verso 1 ao verso 11. O mundo, irmãos, ensina que o ter é o que nos faz feliz, que o prazer é que nos faz feliz, e que a felicidade se obtém através dos prestígios, das posses que podemos adquirir ao longo da vida. Existem pessoas que dizem se desestressar quando vai às compras. Mas nestes versos, o autor prova a tese da vaidade nas possessões. Pense comigo, em nosso tempo, Salomão ocuparia as primeiras páginas dos melhores blogs, sites, mídias sociais sobre empreendedorismo. Ele mergulhou profundo na busca das coisas, das posses, espírito compulsivo em ter. Veja o que diz o verso 1 do texto. Disse comigo. Aqui nós temos um solilóquio. Quando alguém fala com ele mesmo, disse comigo, vamos às compras, vamos nos empreender, vamos satisfazer o nosso coração, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas tudo isso era vaidade. O sábio aqui comungou com o seu próprio coração. Vamos testar os prazeres da vida? Provarei com alegria, celebração intensa, festiva. E aqui, irmãos, é importante entender neste ponto que Deus não é um estraga-prazeres, não. Quem criou o prazer foi o Senhor.
O problema não é ou não são as posses, o acúmulo de bens, mas sim o colocar nelas a esperança da realização da vida. O problema está em fazer das posses um fim em si mesmo. O gosto do infinito, o sentido da vida não está nas coisas que temos ou que podemos adquirir. O prazer de desfrutar coisas não tem poder para dar sentido para a vida. Riso, alegria, vinho, como recursos prazerosos para buscar o sentido da vida, Salomão não se privou destas coisas. Olha o verso 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regando-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Você pode perguntar, mas existe problema no vinho? Moderado? Não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia condena a embriaguez. E é interessante que quando olhamos para este versículo 3, Salomão diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Houve sabedoria, até mesmo na busca do prazer, nas posses, nas coisas que a vida pode oferecer. O ponto aqui, irmãos, é que estas coisas são manifestações de um estado de ânimo prazeroso, que, por sua vez, quase sempre depende de uma circunstância favorável. Mas o sentido da vida não está no riso, no vinho, na comida, na bebida, nos banquetes, nas posses. Salomão desfrutou de tudo isso em potencialidade e não encontrou o sentido da vida nas posses. Para que tenhamos uma ideia, vejamos a descrição em 1 Reis 4, 22 e 23. Temos no primeiro livro dos Reis, a descrição das festas, mas também do provimento diário do palácio de Salomão. 1 Reis 4, 22, a Bíblia diz: era, pois, o provimento, o pão diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. É difícil, irmãos, definir bem a quantidade dessas medidas, mas um coro, ou um homer, correspondia a mais ou menos 175 litros aproximadamente. A tradução da Nova Almeida Atualizada nos ajuda. Ela traduz o verso 22 de 1 Reis 4 da seguinte forma: as provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha, o que seria a nossa farinha de trigo, e 6.000 quilos de farinha comum. Portanto, 9.000 quilos de farinha por dia, provimento diário, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Estudiosos, irmãos, entendem que esse provimento diário era suficiente para alimentar aproximadamente 30.000 pessoas. Você já pensou em um provimento diário assim? Salomão investiu pesado em coisas, em posses, em pessoas. Se você olhar do verso 8 ao verso 10 do capítulo 2 do Eclesiastes, você verá casas, jardins, bosques, gado, terras, cantores, mulheres, escravos.
buscou prazer nas coisas desta vida, buscou prazer nos vícios, nas conquistas, nos empreendimentos, no acúmulo da riqueza. Mas qual foi a sua conclusão quanto às posses? Versículo 11 do capítulo 2 do Eclesiastes. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão não conseguiu encontrar o sentido da vida nas posses. Possuiu de tudo. Aquilo que os seus olhos desejaram. Imagine alguém indo para as compras sem a preocupação com o cartão, com o limite do seu cartão. Tudo que você vir e desejar, ver, desejar, que venha, que você vá ao encontro, pode comprar. Tudo que vier até você. Ou você ir até onde existem as coisas que você deseja, pode adquirir. Foi isso que aconteceu, mas ele não encontrou sentido para a vida nas posses. A segunda vaidade que nos assedia, além das posses, nós a encontramos do verso 12 ao verso 17. Caminhemos, a vaidade da sabedoria. E eu pergunto a você, você saberia me dizer quantas horas tem um ano? Quantos segundos tem um ano? Ok, eu sei que isso é muito fácil, basta o auxílio de uma calculadora. Mas vamos caminhar mais um pouco. Qual o diâmetro da Terra? Você seria capaz de desvendar grandes mistérios? Ainda mais, você seria capaz, você é alguém que consegue atrair as pessoas do mundo para virem até você, para ouvi-lo sobre grandes assuntos? Acho que não, né? Acho que não. Mas Salomão foi alguém que atraiu as pessoas. Veja o que diz 1 Reis 4:34. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. A rainha de Sabá, atual Iêmen, país árabe na Ásia, veio até Salomão para colocá-lo à prova. Vemos isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Ela ficou, irmãos, tão impressionada, encantada com a sabedoria, com a riqueza de Salomão, que ela declarou o seguinte, segundo Crônicas 9:5. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos, eis que não me contaram a metade da tua grandeza, da tua sabedoria. Sobrepujas a tudo que eu vi a teu respeito. Você consegue dimensionar a sabedoria deste homem? Nos versos 12 a 14 do capítulo 2 do Eclesiastes, nós vemos este sábio chegar à conclusão que as gerações futuras cometem os mesmos erros. Veja o que diz o verso 12. Passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? E seguir aqui é suceder. O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Quem foi que sucedeu a Salomão? Foi seu filho Roboão. E nós sabemos o que aconteceu no reinado de Roboão. Nós sabemos o que aconteceu, a divisão do reino. E Salomão, então, na sua sabedoria,
O que será aquele que suceder ao rei? Irmãos, gerações futuras cometem os mesmos erros das gerações passadas. Observe os versos 15 a 17. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim, mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cairá no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte morre o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Apesar de toda a sabedoria que Salomão adquiriu, ele acabou descobrindo que é tolice se esforçar em demasia para buscar adquirir sabedoria meramente humana, pois tanto o sábio quanto o estulto caem no esquecimento. Algo do tipo, do que adianta me esforçar tanto se o meu fim é o mesmo daquele que nem se preocupou com isso? A finitude, irmãos, assusta àqueles que querem controlar as situações, àqueles que querem ostentar sabedoria humana. Observe o verso 16. A sabedoria humana passa, tanto o sábio quanto o estulto passam, serão esquecidos. A conclusão vem na forma do refrão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Mas existe uma sabedoria a ser buscada. Tiago, em sua carta, ele nos ensina que a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria meramente humana, mas a sabedoria divina, a sabedoria que vem do céu, ela é pura. Tiago diz, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Preste atenção. Dizer-se sábio sem o temor do Senhor é presunção, é bolha de sabão, é sopro, é névoa, é neblina, é correr atrás do vento. Não encontramos o sentido da vida na sabedoria humana. Não encontramos o sentido da vida nas posses. Você pode ter o que você tiver, mas você não encontrará o sentido da vida nas coisas que você pode adquirir neste mundo. Você não vai encontrar o sentido da vida na sabedoria humana. Você pode possuir os títulos que você possuir, que tem, obviamente, o seu valor, é claro, mas o sentido da vida, a vida que permanece, a vida eterna com Deus, ela não se resume nas coisas que o mundo pode oferecer. Mas a terceira e última vaidade que nos assedia, nós a vemos a partir do verso 18 até o final do capítulo 2. A vaidade do trabalho. Não encontrando o sentido da vida nas posses, não encontrando o sentido da vida na sabedoria humana, o sábio agora então mergulhou no trabalho. Na parte final do capítulo 2, acompanhe comigo, ele vai refletir as frustrações associadas ao trabalho. Observe aí do verso 18 ao verso 21. O sábio fala do trabalho como fonte de valor transitório. Ao chegar ao final de sua vida, Salomão realmente entendeu o quanto correu atrás do vento. E eu vou utilizar aqui uma expressão dos jovens, dos adolescentes. Salomão ralou,
mas ralou muito durante a sua vida para adquirir, acumular tesouros, para deixar para alguém depois dele. Mas seria esse alguém sábio? Vejam a pergunta instigante que veio à mente do sábio no verso 21. Olha o verso 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Existe, irmãos, um ditado popular que diz: avô rico, pai nobre, filho pobre. Eu vou repetir o ditado. Avô rico, pai nobre, filho pobre. Esse ditado retrata o valor que nem sempre é dado àquilo que é herdado. Precisamos recordar aqui a verdade bíblica de que o trabalho é bênção de Deus, o trabalho é pré-queda, antes da queda. Em Gênesis 3, em Gênesis 2, nós vemos então o Senhor dando trabalho a Adão, o primeiro homem. Cultive a terra, guarde a terra, dê nomes aos animais, tudo isso antes do pecado entrar no mundo. Deus nos dota com habilidades para também glorificá-lo no trabalho e não no ócio. Porém, preste atenção, o trabalho deve ser um meio de vida e não um meio de morte. Muitos colocam o trabalho acima de tudo. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus. Noite e dia se tornam a mesma coisa. Olha o verso 23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Muitos não conseguem relaxar, não conseguem dormir por causa do trabalho. A tecnologia tem contribuído para dificultar isso, não é mesmo? Até mesmo com atividades piedosas, achando que estão agradando a Deus. Preste atenção, nós não podemos esquecer das nossas limitações. Como exemplo, pensemos aqui no sono. Não se pode enganar o sono. Quantos perdem a vida dirigindo, sem descansar, dorme ao volante. Vem o acidente. Não se pode enganar o sono. Quanto mais você tenta enganá-lo, mais você terá de pagar um alto preço. Preste atenção. Deus nos criou para que passássemos 1/3 de nossas vidas dormindo. Você já parou para pensar sobre isso? Descansando, não somente o corpo físico, não somente para renovar as nossas energias, mas para que possamos também descansar nele. O Salmo 127, o salmista diz que aos seus amados o Senhor sustenta eles enquanto eles dormem. O professor e escritor Carson disse certa vez o seguinte, abre aspas, em muitas circunstâncias, a coisa mais piedosa que você poderá fazer é conseguir dormir bem uma noite. Fecha aspas. Ser sábio é identificar as limitações e saber descansar em Deus. O trabalho é bênção quando é um meio de glorificar a Deus, mas deixa de o ser quando tem finalidade em si mesmo. Agora, cuidado com os extremos. Enquanto muitos ficam no ócio, adoram a preguiça, outros enveredam pelo trabalho, sem saber descansar, sem ser bons mordomos.
O trabalho em Deus é fonte de prazer. Nos versos 24 a 26, observe que o capítulo termina com Salomão concluindo, apresentando algo positivo. Veja o que diz o verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Em síntese, Deus não é contra o prazer, o conhecer e o ter. Ele é contra fazer dessas coisas o seu Deus. Quando Deus deixa de ser a razão de nossa existência, toda a nossa razão fica sem existência e caímos na idolatria. Podemos idolatrar aquilo que temos, podemos idolatrar o conhecimento que adquirimos, podemos idolatrar o trabalho. Posses, busca pela sabedoria meramente humana, labor no trabalho sem uma boa mordomia, sem Deus, são vistos como vaidade e correr atrás do vento. A conclusão do sábio é a seguinte: seja na busca por posses, seja na busca por sabedoria meramente humana, seja no esforço do trabalho, o homem não tem a capacidade de encontrar a verdadeira satisfação por seus próprios esforços e méritos. Por mais que se esforce, a satisfação verdadeira é um dom de Deus. Deus dispensa os seus dons de forma soberana. Os nossos olhos espirituais precisam enxergar Deus nos abençoando com o nosso trabalho e com o trabalho dos outros. O reformador Martinho Lutero afirmou, abre aspas, o trabalho pode ser comparado como máscaras de Deus, por trás das quais ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. Fecha aspas. O trabalho simples, como de um gari recolhendo um lixo na sua porta. Ali vemos a mão de Deus nos abençoando. Eu disse isso essa semana aos coveiros de um cemitério aqui em nossa cidade. Quando ali acompanhava o sepultamento de entes queridos, eu me dirigi aos coveiros do cemitério, dizendo a eles exatamente isso. A bênção que eles estavam sendo ali, ao ajudar a descer um ente querido nosso à sepultura. Você consegue enxergar a mão de Deus agindo nas ações de trabalhadores comuns, na prestação de serviço diário? Como necessitamos desta mensagem, irmãos? A princípio, ela parece má notícia, mas não é. Precisamos receber, muitas vezes, uma notícia que pode não ser muito boa, para então procurarmos a boa. Eclesiastes faz isso conosco. Apresenta primeiro a frustração, nos leva à frustração, para então apresentar a solução. A boa nova de salvação. Podemos menosprezar o fato da vida ser vazia, podemos ocupar-nos em atividades frenéticas, podemos dizer em alto e bom som que estamos felizes e satisfeitos, mas não podemos escapar da verdade. Sem Deus, tudo é vaidade. Posses, sabedoria humana, trabalho. Sem Deus, é correr atrás do vento. Somente quando
reconhecemos a total futilidade de todos os esforços nesta vida, nos voltaremos então para aquele que pode dar o verdadeiro significado à nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida realmente tem significado, propósito e valor quando nossa meta é temer a Deus, buscar obedecer os seus mandamentos e ficar com os olhos postos no juízo que virá. Esta é a mensagem do Eclesiastes. A vida é vazia a menos que façamos de Deus a nossa vida. Ele é a única meta adequada de nossa existência. Sem Ele, descemos no vazio, no desespero, apesar de todos os esforços para nos enchermos com o mundo. Basta olhar para a vida de Salomão. Buscou a sabedoria, buscou as posses, mergulhou profundamente no trabalho e agora, cheio de experiências, nos ensina: sem Deus é correr atrás do vento. Lembre-se, sem colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, o final será frustração, vaidade, futilidade, sopro, neblina, correr atrás do vento, bolha de sabão. Aparenta-se bonita, mas se esvai facilmente. Eu quero concluir te convidando a observar o que Jesus disse em Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus disse assim: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Somente em Cristo conseguimos encontrar sentido para a vida. Onde reside a sua satisfação? Quais são as vaidades que te assedia? Neste capítulo 2 do Eclesiastes, aprendemos sobre 3 vaidades que nos assediam, sendo elas posses, sabedoria humana e trabalho. Nas posses, na sabedoria humana ou no trabalho. Por mais que nos dediquemos a estas coisas, sem Deus, tudo é vaidade. Que assim, como cantamos aquele belo cântico, possamos dizer: satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Eis o segredo de uma vida satisfeita, é Jesus no nosso coração. O nosso valor não está naquilo que adquirimos nesta vida efêmera, ou na sabedoria que conseguimos adquirir, ou no valor do trabalho, na capacitação profissional. Nossa dignidade está em Jesus. Jovens, cuidado com os vícios. Eles representam os elementos da insensatez, da embriaguez. O caminho dos vícios tem levado muitos à completa miséria, à completa depravação.
com o objetivo de esquecer os problemas ou de buscar prazer, realização. Muitos enveredam pelos vícios, porém os vícios jamais trouxeram felicidade a quem quer que seja. O mundo dos vícios é o mundo do êxtase, da irrealidade, do fictício. Milhares e milhares tentam fugir da realidade na busca de um pouco de felicidade. Deus permitiu a um homem chamado Salomão a experimentar de tudo em potencial, para nos ensinar que este não é o caminho. Cuidado com os paraísos artificiais que construímos sobre a terra. Esses, a ferrugem, a traça corroem facilmente. Disse Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a face da terra. A ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Mas acumulai para vós outros tesouros no céu. Ninguém vai roubar, ferrugem não vai corroer. O gosto pelo infinito atrai o ser humano a buscar, a não se saciar. Salomão criou o seu oásis existencial, mas testemunha para nós: vaidade, correr atrás do vento. Posses, sabedoria humana, trabalho. Coisas boas, mas que facilmente podem ser distorcidas e se tornar vaidades. Cuidado com as vaidades da vida. Em Cristo, somos restaurados naquilo que temos, posses. Naquilo que sabemos, sabedoria. Naquilo que fazemos, trabalho. Que encontremos em Jesus a plena satisfação da vida. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que sempre nos lava. Louvado seja o Senhor que, através da experiência do sábio rei Salomão, nos ensina que muitas e muitas e muitas coisas que nos são oferecidas cotidianamente, sem o Senhor, sem a perspectiva escatológica, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Que na busca das posses, que na busca do conhecimento, que na busca do trabalho, possamos ter sabedoria e colocar tudo diante do Senhor, pois sem Ti tudo é vaidade. Aplique esta palavra na nossa mente e no nosso coração, e que possamos ter a nossa satisfação plena na pessoa bendita de Jesus, que despiu de sua glória, veio a este mundo, se encarnou, morreu por nós para nos redimir, ressurgiu dos mortos para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor que nos exorta por esta palavra abençoada. Que possamos, ó Deus, ter os nossos olhos postos em Cristo, encontrando nele a satisfação de nossa existência. Tu és a razão de nossa existência. Aplica esta palavra na nossa mente e no nosso coração. Despeça-nos agora com a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.